53. Ao longo das semanas seguintes, todos os segredos de Atlantis foram investigados e reforçados com a ajuda de Ma. Estudei todos os cenários em que Craig poderia chegar à casa e como poderíamos preparar as meninas. É uma situação que me apavora. Como eu poderia explicar a elas o que estava acontecendo? Elas começariam a questionar e duvidar do próprio pai. É algo que acho muito difícil contemplar neste momento. Na noite anterior ao retorno de Maia para a universidade, avistei Marina saindo pálida do quarto da minha filha mais velha. Tudo bem, Ma? Indaguei. Ela não tinha me visto no corredor e quase deu um pulo. Desculpe, eu estava em outro mundo, disse ela com a mão no peito. Estou vendo, está tudo bem? Sim, tudo bem. Está tudo bem. Mentir não era o forte de Marina, mas eu não queria pressioná-la. Relutante, deixei-a ir. George Hoffman tem sido eficiente, como sempre, e contratou uma equipe na Grécia para vigiar cada movimento de Ezo. Para o bem ou para o mal, nada parecia ter mudado, exceto o fato de que a Lightning Communications se tornar um negócio multibilionário em dracmas, impulsionando a criação de outra empresa para atender aos demais interesses de Ezo, a Athenian Holdings. Não havia dúvidas de que o nome fora escolhido para me alfinetar. Quando éramos crianças, ele costumava zombar de minha paixão pela mitologia grega. Por que mais ele teria escolhido Atena, a deusa da guerra, se não fosse para deixar sua posição bem clara? Jorge me assegurou, no entanto, que não havia nenhuma sugestão de que ele estava prestes a fazer uma viagem a Atlantis em busca de vingança. Em vez disso, parecia querer retalhar através da próxima geração. Sendo assim, fiz Jorge investigar o próprio Zed. Descobrimos pouca coisa, o que me surpreendeu. O rapaz era um arrogante, privilegiado e gastava dinheiro do pai como se não houvesse amanhã. O contrário do que eu ensinara às minhas filhas. Todas tinham finanças privadas suficientes fornecidas por mim para garantir que vivessem com conforto, mas eu não permitia nenhuma extravagância absurda. Certamente, não os vários Lamborghinis nos quais Zed Ezo costumava passear pelas ruas de Atenas. Um mês depois de descobrir sobre Zed e Maia, Marina bateu à porta do meu escritório. Assim que ela entrou, percebi que algo estava errado. Seus ombros estavam curvados e ela não me olhou nos olhos. O que foi, Ma? Perguntei. Ela me serviu uma enorme dose de conhaque do meu decantador. Santo Deus, é bastante álcool, só pode ser uma má notícia. Vai ser um pouco difícil de aceitar, sim, ela disse, hesitante. Fale logo, por favor. Tenho debatido comigo mesma sobre revelar ou não essa informação a você, Atlas, mas concluí que lhe devo a verdade. Preciso lhe contar que... Ela não conseguiu pronunciar as palavras. Foi a minha vez de servir o conhaque para Marina. Entreguei-o a ela. Beba isso. Ela tomou a bebida e prosseguiu. Maia está grávida. Esvaziei meu copo de conhaque. Então tentei permanecer o mais imóvel possível, permitindo que a onda de pavor e medo atravessasse meu corpo antes de me recompor. Obrigado, Ma. É uma informação muito útil. Atlas, eu sinto muito. Não consigo imaginar o que você está sentindo. Não, sussurrei, percebendo que meus punhos estavam cerrados. Isso me leva a pensar, é claro, se esse também foi um ato deliberado, a humilhação final. Ma engoliu em seco. Não acho que seria de todo impossível, eu admito. Eu explodi. Como eles podem ser tão cruéis? Sem aviso, torrentes de lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, e eu comecei a soluçar. Ma colocou um braço em volta do meu corpo curvado. Porque para cada anjo existe um demônio que deve ser enfrentado. Enxuguei minhas lágrimas com um lenço. Obviamente, era por isso que você parecia tão nervosa naquela noite, antes de Maia voltar para a universidade. Marina assentiu. É verdade. Ela me confidenciou sobre seus sintomas, então nós fizemos um teste. Ah, Cherie, quando deu positivo, eu quase morri, mas não pude mostrar nenhuma fraqueza à nossa preciosa Maia. Eu tinha que ser forte por ela. Claro que sim, Ma. Eu não consigo expressar quanto sou grato a você por isso. Dei-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Nada disso é culpa de Maia, de forma alguma. Fechei os olhos, mas devemos aceitar que essas circunstâncias são particularmente preocupantes. Como está minha filha? Ma suspirou profundamente e deu de ombros. Está experimentando o que qualquer adolescente que engravida experimenta, imagino eu. Medo, vergonha, culpa. Meu coração doeu por ela.
Minha pobre menina, que coisa horrível. Eu só queria poder abraçá-la bem forte. Ma apareceu subitamente em pânico. Ela não pode saber que você está ciente da situação, Cherie. Você é muito importante para Maia e ela acredita que, se você descobrir, sua opinião a respeito dela vai ruir. A pobrezinha não suportaria. Eu assenti. Sim, Marina, e isso parte meu coração. O nó em minha garganta retornou. Espero que você saiba que eu não me sentiria assim em relação a nenhuma de minhas filhas. Eu só queria que houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudar. Ela precisa de mais amor, apoio e ajuda de seu pai do que nunca. E não posso dar isso a ela. Ma apertou minha mão. Zed sabe sobre o bebê? Ela balançou a cabeça. Não, e Maia não quer que ele saiba, de jeito nenhum. Ma esfregou a própria testa. Zed magoou profundamente a nossa querida Maia. Como ele está prestes a se formar, informou a ela que o relacionamento dos dois tinha sido apenas uma aventura qualquer e que não queria mais nada com ela. Coloquei a cabeça entre as mãos, meus pesadelos se materializando diante de mim. Por favor, converse com ela, Marina. Garanta a ela que o que quer que ela decida poderá contar com seu apoio total e incondicional. Vou telefonar para ela. Por favor, faça isso e me informe. Maia terminou o último semestre de seu primeiro ano de faculdade no verão de 1993. Ela voltou para Atlantis envolta em camadas de roupas para esconder a barriga, embora estivéssemos no auge do calor. Uma semana antes, eu havia sugerido a ela que, sendo a filha mais velha, deveria ficar com o pavilhão. É uma residência privada, a cerca de 200 metros da casa principal. Era ali que Marina costumava morar. Acho que você merece ter seu próprio espaço, minha querida, falei. Ela parecia prestes a chorar. Sério, pá? Obrigado, eu adoraria. Quando ela me abraçou, notei que manteve a barriga longe do meu corpo para que eu não sentisse o que crescia dentro dela. Não será surpresa para o leitor saber que Maia não voltou à universidade para continuar os estudos do segundo ano. Ela me comunicou que estava passando por um terrível ataque de mononucleose e que retomaria seu curso assim que se sentisse capaz. Quanto mais sua barriga crescia, menos eu a via, e minha mágoa aumentava. Na verdade, eu desejava ir até o pavilhão, envolvê-la em meus braços e dizer a ela que tudo ficaria bem, mas entendi que a sua autonomia era a prioridade. Eu sempre reiterava a Marina que transmitisse a Maia que, se ela decidisse me contar, eu seria solidário e amoroso, mas esse dia não chegou. Ali devia estar ciente, a irmã mais velha de Maia passava longas horas no pavilhão com ela e eu ficava feliz por Marina não ter que carregar o fardo sozinha. Achei que talvez outro membro da família também tivesse percebido, Tige. Eu a peguei uma vez olhando para a barriga de Maia quando fui ao pavilhão levar para minha mais velha uma xícara de chá e uma fatia de bolo. Devido à sua mononucleose, nunca nos foi permitido chegar muito perto, mas mesmo a metros de distância, os olhos da pequena Tige estavam totalmente fixos na barriga da irmã. Uma noite, quando Maia devia estar com cerca de 6 meses de gestação, Marina me contou sobre a decisão de minha filha mais velha sobre o futuro. Ela deseja dar a criança para a adoção. Eu não soube o que responder. É isso que ela realmente quer? Perguntei. Porque se ela estiver tomando essa decisão por vergonha ou culpa, terei que me intrometer, Ma. Ma assentiu. É o que ela deseja, Atlas, de todo o coração. Ela não acredita que esteja pronta para ser mãe e acha que seu bebê será mais bem cuidado por outra pessoa. Disse que pensou em sua própria mãe e em sua decisão. Por causa dessa escolha, ela acabou tendo você como pai. Eu meneei a cabeça em descrença. Que tragédia, que grande, que enorme tragédia. Ma me abraçou. Eu sei, Cherie, mas se você tem algo a tirar de tudo isso, é que deve se orgulhar muito de sua filha mais velha. Ela tem sido mais corajosa e resiliente do que eu jamais pensei ser possível. Ela é incrível. Ela é, concordei. Para ser prático, como você sabe que sempre tento ser, Jorge é a pessoa ideal para conversar sobre os detalhes da adoção. Espero que ele consiga até mesmo arranjar uma adoção direta com uma família que vá amar e cuidar do meu neto. A palavra perfurou meu coração, porque, apesar de qualquer coisa, é isso que ele é. Devemos garantir que ele tenha a melhor vida possível. Nós faremos isso, Atlas, nós faremos. Vou lhe transferir alguns milhares de francos.
Por favor, ofereça-se para pagar qualquer hospital ou método que Maia escolha para dar à luz. Como sempre, dinheiro não é problema. A criança nasceu 3 meses depois, em um hospital particular em Genebra, e Marina esteve ao lado de Maia em todos os momentos. Sem o conhecimento de mais ninguém, trabalhei muito de perto com Jorge para garantir que a família escolhida tivesse plenas condições de dar ao menino todo o amor e carinho que ele pudesse desejar. Eu esperava que Clara Hale ficasse orgulhosa. Não vi minha filha, nem Marina, por 3 semanas após o parto, sob o pretexto de que estavam de férias, só mãe e filha, pois Maia finalmente se recuperara de seu longo surto de mononucleose. Quando ela finalmente voltou para as margens de Atlantis, eu a segurei em meus braços por um longo tempo. Eu me pergunto se ela sabia que eu sabia. Algo me diz que talvez ela soubesse. Melhorei o suficiente para voltar para a universidade agora, pá. Estou me sentindo muito melhor. É maravilhoso ouvir isso, Maia, mas só volte quando estiver pronta. O pavilhão estará sempre aqui para você, sempre que precisar. Obrigada, pá, eu te amo. Não tanto quanto eu amo você, pequena. Titã, junho de 2008. 54. Ele sabia o tempo todo. Ai, meu Deus! Gritou Maia, deixando que as últimas páginas do diário caíssem no chão de sua cabine. Sabia o quê, Maia? Perguntou Floriano, intrigado. O bebê que eu entreguei para adoção, o filho de Zé de Ezo. Maia percebeu que Floriano ficou desconfortável com a menção da situação. Ela não o culpava por isso. Quando lhe contara sobre o seu passado, ele fora amável e compreensivo, mas os últimos dias tinham acrescentado um novo contexto ao que acontecera tantos anos antes. Sinto muito, meu amor. Ele a envolveu em seus braços. Tudo parece idiota agora, revivendo isso da perspectiva dele. Todos aqueles meses que passei enfiada no pavilhão de Atlantis, fingindo que estava com mononucleose. É claro que ele sabia, mas ele nunca mencionou isso porque amava você. Muito. Isso é o pior, Floriano. Eu o decepcionei. Ele era tudo para mim e eu o decepcionei. Não, não fale assim, meu amor. Você não sabia nada do passado que ele viveu com esse tal de Craig. Você foi um alvo, uma vítima inocente. Ninguém jamais poderia culpá-la. Floriano levantou-se e foi fechar as cortinas da cabine, pois a escuridão começava a descer sobre o Titã. Pai e Jorge trabalharam juntos para encontrar uma família adequada. Eu poderia descobrir quem meu filho se tornou. Floriano pegou uma cerveja no frigobar. É como se os ventos da coincidência estivessem girando em torno deste iate. Você quer alguma coisa? Perguntou ele a Maia. Ela balançou a cabeça. Agradeço muito por você ter ficado aqui comigo nas últimas horas, Floriano. Deve ter sido chato. Meu amor, eu ficaria acordado ao seu lado por uma semana se isso a fizesse sentir mais segura. Ele deu um beijo carinhoso na testa de Maia. Você já tem todas as respostas que esperava? Maia esfregou os olhos. A resposta era um definitivo não. Ela não sabia nada sobre o tempo de pá na Rússia ou as misteriosas circunstâncias que cercaram a morte da mãe de Craig Ezo. O diário termina mais de uma década atrás, em 1993, explicou ela. Floriano se empoleirou ao lado dela na cama e tomou um gole da cerveja. Você sabe o que aconteceu com o diamante? Perguntou ele. Em meio a tantos dramas, a localização da pedra nem passara pela cabeça de Maia. Ele mal é mencionado depois da década de 1950. Quem poderá saber onde foi parar? Floriano se deitou ao lado de Maia, refletindo sobre o destino do diamante. Que curioso! Será que ele voltou para as mãos de Craig? Talvez nunca saibamos. De qualquer forma, Maia se levantou. Quero ver as minhas irmãs antes do jantar. Floriano beijou a mão dela. Tudo bem, meu amor. Maia começou a se afastar, mas ele a puxou para trás e lhe deu outro beijo carinhoso na barriga. Seus meninos estão orgulhosos de você. As palavras de Floriano a pegaram um pouco desprevenida e ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Obrigada. Estou um pouco preocupada com Electra. O diário confirmou que ela nasceu com abstinência de crack. A mãe biológica dela era usuária. Os olhos de Floriano se arregalaram. Meu Deus, que horrível! Ah, e tem Cessi, continuou Maia, cuja mãe foi abandonada pelo pai e morreu sozinha. Ou Ali, que foi separada no nascimento de seu irmão gêmeo porque sua mãe só queria um menino. Maia, Ou Tige, cuja família profetizou a chegada de todas nós na vida de Pá. O queixo de Floriano estava quase no chão. Então, sim, suponho que há muito para ser digerido.
Ela abriu a porta da cabine e, pouco antes de sair, acrescentou: E Ma já foi uma prostituta. Ali da Pliese e George Hoffman desceram a escada principal do Titã, indo para o convés inferior, onde estava localizado o escritório particular de bordo de Atlas. Ao se aproximarem da porta, George tirou do bolso a única chave existente. Se você não se importar, Ali, vou entrar sozinho. Quero ter certeza de que pelo menos alguns dos desejos de seu pai sejam respeitados. Tudo bem, George, estarei aqui fora, disse Ali. Obrigado, volto em 1 minuto. George entrou no escritório e Ali tirou o celular do bolso. Ela ficou feliz em ver que Hans os havia ancorado ao alcance de alguma torre e que uma mensagem de texto de Jack havia chegado. Ei, tudo bem? Você parecia um pouco estressada aquela hora. Estou aqui se precisar de mim. Beijo. Apesar de tudo o que ela havia descoberto, a gentileza de Jack aliviou um pouco a pressão que sentia. Ela pensou no que responder. Não era algo que pudesse explicar em um texto curto, nem Jack deveria ter conhecimento da situação antes de suas irmãs. Desculpe, só estou um pouco exausta. Explico mais tarde. Quero me encontrar na minha cabine depois do jantar? Beijo. A resposta foi imediata. Combinado. Beijo. Dentro do escritório, Jorge inalou o cheiro dos livros encadernados em couro, que se alinhavam nas prateleiras que ele tanto associava ao seu empregador. Seus olhos percorreram a sala, olhando as várias bugigangas que Atlas havia colecionado de suas explorações pelo mundo. Um chapéu Stetson do México, um disco de hóquei no gelo da Finlândia e um gato da sorte da China, que ainda acenava alegremente de sua posição na mesa. Todos eram lembretes dolorosos do fato de que, no fim das contas, Jorge havia falhado com seu melhor amigo. Toda vez que ele ou sua equipe conseguiam farejar um rastro de Ellie Leopine, Atlas nunca deixava de seguir a pista, por mais fraca que fosse. Jorge tirou outra chave menor do bolso da camisa. Abrindo a gaveta central da escrivaninha, pegou um envelope. Algo que certamente não esperava fazer naquela viagem. Fechou os olhos e pensou na última vez em que os dois estiveram juntos naquela sala. As páginas finais estão completas, Jorge, dissera Atlas em voz baixa. Sua respiração estava pesada, mais difícil a cada dia. Muito bem, velho amigo, sua história está terminada. Atlas deu uma risada ofegante. Bem, quase, imagino. Os médicos dizem que pode ser a qualquer momento. Eles preveem não muito mais do que 3 meses. Você passou a vida inteira desafiando a lógica, meu amigo. Verdade, mas a mortalidade talvez seja um obstáculo além da minha superação. Ele sorriu. Em todo caso, está tudo pronto agora. As pontas soltas estão quase amarradas. Mas, Jorge, sim, Atlas, ainda me preocupo muito com Zé Diesso. Embora eu tenha tentado fazer uma barganha, ele continuará sendo uma ameaça enquanto andar sobre a terra. Sei que minhas filhas são fortes e serão ainda mais depois que souberem a verdade sobre o seu passado. Mesmo assim, você deve me prometer que fará o possível para mitigar a influência dele. Proteja minhas filhas dele o melhor que puder. Eu prometo, meu amigo. Obrigada, Jorge. Você tem sido exemplar. Devo muito a você. Atlas inclinou a cabeça gentilmente. Jorge sentiu as palavras se agarrarem à sua garganta. Foi a maior honra da minha vida. Tudo o que fiz foi em agradecimento à sua bondade. Você me dá muito orgulho, assim como Cláudia, é claro. Não há ninguém no universo em que eu confie mais do que em você. O sentimento é mútuo, Atlas. Ótimo. Agora, você tem certeza de que entendeu as minhas instruções? Considerando a inesperada reviravolta dos acontecimentos, só quero repassar tudo mais uma vez. Atlas quis se levantar e Jorge estendeu a mão para ajudá-lo. Obrigado. Ele cambaleou até a estante e deu uma olhada em sua coleção. Repita o plano para mim, por favor. Jorge assentiu. Claro, em primeiro lugar, devo dar à irmã desaparecida o seu diário original. Temos todas as informações de que precisamos agora. Vou encontrá-la. Atlas ergueu uma sobrancelha desconfiado. Tem certeza de que tem o desenho do anel de esmeraldas? Sim. Ele continuou sua lista mental de verificação. E as coordenadas para Argden House? Com certeza. Atlas pegou o desenho a carvão de Ellie e o encarou por um tempo. Minhas cartas para as meninas estão em Atlantis, junto com as pistas físicas? Estão no meu escritório, lacradas e prontas para serem entregues assim que eu voltar. Atlas pareceu relaxar um pouco, então se lembrou de outra coisa.
E a esfera armilar? Está tudo pronto? Sim. O gravador está terminando o trabalho esta tarde. Eu mesmo vou verificar se as inscrições e as coordenadas estão corretas. Excelente. E a surpresa? Tudo certo, Atlas. Atlas abriu um sorriso fraco. Estou ansioso para ver a reação delas, de onde eu estiver. Obrigada, Jorge. Ele caminhou de volta para a mesa e reuniu seus papéis. Então olhou para as páginas com tristeza. Eu só gostaria de estar lá para guiá-las por tudo isso. Ele balançou a cabeça. Maia, Ali, Estrela, Cessi, Tige, Eletra. Elas têm muito a aprender sobre suas origens. Um olhar temeroso cruzou o rosto de Atlas. Eu fiz a coisa certa, George? Acredito que sim, de todo o coração. Atlas se recostou com cuidado na cadeira e olhou pela janela do Titã para o mar aberto. Fico me perguntando se não deveria ter contado toda a verdade a elas há muitos anos. É natural que você tenha dúvidas, mas lembre-se, se você tivesse contado tudo a elas antes, poderia ter colocado todas em perigo. Atlas assentiu, lentamente, e tomou um gole d'água. Jorge ficou angustiado ao ver como a mão de seu mentor tremia ao segurar o copo. Bem, quando eu me for, e só então, você dará isso às minhas filhas. Atlas apontou para as páginas novas sobre a mesa, a tinta ainda secando. Se as meninas pensarem que eu as enganei de alguma forma, ele fez uma pausa e colocou a mão no peito. Arruinaria tudo que fiz. Uma longa pausa pairou entre os dois homens. Atlas encarou Jorge. Embora sua pele estivesse enrugada e seu cabelo branco, os olhos castanhos de Atlas continuavam inquisitivos como sempre. Você sabe exatamente o que me propus a fazer. Eu nunca poderia ter previsto que sobreviveria. Não, nem eu poderia, concordou Jorge baixinho. Atlas abriu uma gaveta em sua mesa e tirou dali um envelope pardo. Colocou delicadamente as novas páginas ali dentro, envolveu-as à gaveta e girou a chave na fechadura. Em seguida, ele a removeu e a entregou a Jorge. Só quando for a hora certa, quando eu me for. Atlas tentou se levantar novamente, mas dessa vez foi mais difícil. Imediatamente, Jorge ofereceu seu braço e seu velho amigo se apoiou nele para ficar de pé. Então, ele o abraçou, um gesto que trouxe lágrimas aos olhos dos dois homens. Estou feliz por termos tido esse tempo extra, velho amigo, comentou Atlas. Isso me dá a oportunidade de dizer algo que não disse no outro dia. O quê? Perguntou Jorge. Atlas sorriu. Você vai finalmente contar a ela? Desculpe, respondeu Jorge intrigado. Não sei se entendi o que você quer dizer. Seu empregador revirou os olhos. Pelo amor de Deus, meu bom homem, estou falando de Marina. O rosto de Jorge imediatamente adquiriu um tom brilhante de vermelho. Ah, você a amou pelos últimos 30 anos. Deixe que eu seja a prova de que é preciso viver o presente, Monsieur Hoffman. Aquela fora a última vez que Jorge vira Atlas Tanit. Agora ele tirou um lenço do bolso e secou os olhos. Colocando o envelope debaixo do braço, trancou a gaveta da mesa e deixou o escritório vazio. Essas são as páginas? Indagou Ali, guardando o celular e apontando para o envelope. Jorge assentiu. Vou fazer cópias assim como fizemos com o diário original. Ótimo. Contaremos a elas no jantar. Então, todas poderão ler. Ali, Jorge se remexeu nervoso. Preciso dizer que estou com medo. Não faço ideia de como suas irmãs vão reagir. Se elas se sentirem como você, vão querer me estrangular. E a Marina também. Quero ter certeza de que ela seja protegida. Calma aí, Jorge. Sim, as meninas vão ficar perturbadas, como eu fiquei, mas você sabe muito bem que é uma dor que pode ser facilmente remediada. Imagino que tenha informado o Capitão Hans, certo? Sim, ele fez os ajustes da navegação necessários. Ótimo, certo, Ali respirou fundo. Vejo você no jantar. Naquela noite, as 7 irmãs e seus companheiros se reuniram no convés superior do Titã, além, como sempre, de Ma e Jorge Hoffman. Todos tinham feito um esforço especial para se arrumarem para a ocasião. Naquela noite, tinham a intenção de honrar a vida de Passout, contando histórias favoritas de suas infâncias. Ah, minhas queridas, exclamou Ma em um tom orgulhoso. Vocês estão tão lindas. É raro estarmos todas juntas ultimamente. Essa é uma noite a ser valorizada, apesar das circunstâncias. As meninas fizeram questão de cobrir Ma de amor e apoio depois do que lhes fora revelado pelo diário. Ela não precisava ter se preocupado nem por um instante
que suas protegidas a julgassem pelo que ela fora no passado. O que eu quero saber, Ma, é se você já se reconciliou com seu pai. Lois, perguntou Estrela. Sim, minha querida. Ma sentiu feliz ao se lembrar do pai. Seu pai e, claro, Jorge foram muito úteis para facilitar um reencontro. Atlas me levou para os Estados Unidos e meu pai me encontrou no aeroporto. Ele estava tão nervoso. Como você deve ter lido, minha mãe Gisele era uma força da natureza e tentou manter meu pai afastado de mim. Mas tivemos uma semana maravilhosa em Detroit e nos visitamos pelo menos uma vez por ano até sua morte em 1987. Eu fiz o discurso em seu funeral. Isso é incrível, Ma. Tenho certeza de que ele estaria muito orgulhoso de você, respondeu Estrela. Espero que sim, Cherie. Só lamento não ter conhecido minha avó Evelyn. Ela parecia ser uma pessoa maravilhosa, Ma, acrescentou Electra. De verdade. Ela cuidou de Pá como se fosse a mãe dele, concordou Maia. Ele sempre falou com muito carinho dela, sim, continuou Ma. Então, de certa forma, eu sinto como se a conhecesse. Todos os anos, no aniversário de sua morte, nós acendíamos uma vela. Maia estava fazendo um esforço significativo para mostrar a todos que estavam se sentindo bem, depois de suas irmãs lerem, em detalhes, sobre o filho que ela entregara para adoção. Ela liderou a conversa e foi efervescente em suas respostas. Para ser sincera, disse ela à mesa, estou mais preocupada com o projeto Atlas, de Zed. Ele vai ser mundialmente famoso. Com aquele canalha, tudo sempre envolveu ter algum poder sobre nós, não é? Apontou Electra. Que filho da puta! Ela olhou para Marina, se desculpando. Desculpe, Ma. Acho que, neste caso, não tenho escolha a não ser concordar, Cherie. Foi estranho ler sobre a mãe dele, refletiu Tige. Lembro que Zed comentou que ela era muito mais jovem do que o pai e que ela morreu quando ele ainda era adolescente. Ele me contou a mesma coisa, concordou Maia. Marina suspirou e deu de ombros. Meras fantasias, ao que parece. Suponho que esse é o único ponto pelo qual ele não pode ser culpado. A perda de um dos pais é um evento traumático. E ter aquele Blaireau como pai? Não é de admirar que tenha desejado uma mãe jovem, que tenha ficado ao seu lado até quase a idade adulta. Há algo que possamos fazer em relação a Zed do ponto de vista legal, Jorge? Perguntou Tige. Sei que não dá para registrar como marca o nome de um ser humano, mas, se pudéssemos provar de alguma forma que foi um ato malicioso, sei lá, o que você acha? Jorge estava olhando para baixo e não respondeu. Jorge? Murmurou ele. Desculpe, Tige, eu estava a 1 milhão de quilômetros de distância. Tudo bem, ela riu. Posso esperar até outro dia. Na verdade, tenho uma pergunta, Jorge, disse Estrela, mas estou com certo receio da resposta. Sem problemas, Estrela. Por favor, pergunte. Bem, quando fui adotada, papai não sabia sobre a minha mãe biológica, sabia? Sylvia, que me deixou com a mãe dela? Jorge balançou a cabeça. Claro que não, Estrela. O palácio havia informado a Rupert que um bebê havia sido entregue a um orfanato por Patrícia Brown. A revelação de que você não era filha dela, mas na verdade sua neta, só surgiu durante a sua própria investigação. Seu pai não fazia ideia. Ok, só para ter certeza, disse Estrela, claramente um pouco aliviada. Provavelmente teria tirado o brilho de sua adoção milagrosa se Atlas soubesse que você tinha uma mãe que a amava e que não queria desistir de você, interveio Mouse. Estrela o encarou, séria, e ele lhe devolveu um olhar culpado. Acho que tenho uma pergunta semelhante, disse Cessi. Por favor, pergunte, pediu George. Pá deixou mesmo seus dados no hospital em Broome? Para que caso Sarah ou Francis chegassem até lá pudessem entrar em contato? Sem dúvida. Eu até telefonei para o Broome Hospital várias vezes ao longo dos anos para verificar se alguém havia perguntado sobre você. É bom saber, obrigada, Jorge, respondeu Cessi, tranquilizada. E minha avó, Stella? Perguntou Electra. Sei que ela e Pá se encontraram. Na verdade, foi ele que acabou contando a ela metade da minha história. Isso mesmo, Electra. Minha equipe e eu descobrimos que Cecily passou a ser professora em uma escola do Harlem, criada com o objetivo de ajudar crianças negras carentes a entrarem nas faculdades mais prestigiadas do país. Como você pode imaginar, ela era a única professora branca. Era famosa. As pessoas realmente se lembravam dela. Aposto que sim. Jorge continuou. Finalmente conseguimos entrar em contato com a Rosalind, a amiga de Cecily,
que havia sido legalmente registrada como mãe de Stella. Ela nos contou tudo sobre sua avó, a Universidade de Colômbia, a Organização de Direitos Civis, a carreira na ONU, sem falar da filha Rosa. Minha mãe, confirmou Electra para todos à mesa. Isso, seu pai contou a Rosalind sobre o cartão de visita que encontraram com a criança na casa de mãe Hale. Rosalind mal pôde acreditar. Ela revelou que Cecily guardou o cartão como sinal de boa sorte por muitos anos e o passou para Stella quando ela voltou para o Quênia. Stella provavelmente o entregou a Rosa. Meu cérebro está começando a doer, comentou Chrissy, rindo. Sim, isso daria um ótimo filme, soltou Mary-Kate tomando um gole de seu rosé. Quando perguntamos o que havia acontecido com Rosa, Rosalind confirmou que ela morrera de overdose. Electra baixou os olhos. Tige passou um braço em volta da irmã. Mandei alguns contatos em Nova York investigarem isso. Eles encontraram a... Boca de fumo, interveio Electra, poupando Jorge do constrangimento. Sim, aquele lugar que Rosa frequentava. Disseram que alguém a havia sequestrado quando você estava chorando, para que não chamasse a atenção e acabasse atraindo a polícia. Parece que, em um ato de desespero, sua mãe empurrou o cartão de pá na mão do agressor. Ele deve tê-lo deixado na cesta com você. Pensando bem, ela a salvou. Todos ao redor da mesa levaram um momento para refletir sobre o peso da decisão de Rosa. O silêncio foi quebrado pelo primeiro tripulante que surgiu no salão e perguntou se sua equipe poderia retirar os pratos do jantar. Sim, obrigada, confirmou Ma. Quando a melhor louça do Titã foi recolhida, Maya podia jurar que notou a mão de Jack se movendo sutilmente até o joelho de Ali sob a toalha da mesa. Ela olhou para a irmã e ergueu uma sobrancelha. O rubor de Ali confirmou sua suspeita. Maya sorriu. Alguém quer mais vinho? Indagou Charlie, recebendo vários acenos. Ótimo. Vou completar as taças de vinho tinto. Você se importaria de servir o branco, Miles? Miles se levantou para atendê-lo e Charlie arregalou os olhos. Puxa, desculpe, você não bebe, não é? Floriano, você poderia... Miles levantou a mão para acalmá-lo. Não se preocupe, doutor. Felizmente, ser abstêmio não me impede de servir álcool aos outros. Charlie riu, nervoso. Enquanto a dupla dava a volta na mesa com as garrafas, Ceci franziu a testa. O diário termina de forma muito estranha, não? Houve concordância geral das irmãs. Sim, disse Estrela. Jorge, por que o diário parou em 1993? Jorge parecia nervoso. Seu pai pretendia que se tornasse um registro definitivo de como cada uma de vocês entrou na vida dele. E, claro, como uma explicação para algumas das estranhas circunstâncias de que enfrentaram enquanto cresciam. Um brinde a isso, propôs Ceci, erguendo o copo cheio. Você sabe o que aconteceu com o diamante? Perguntou Tige. A primeira metade do diário mencionou com frequência, mas assim que se estabeleceu em Atlantis, Pá parou de falar sobre a pedra. Bem lembrado, Tiggs. Ele foi devolvido ao Zezo? Perguntou Electra. Seu pai manteve muito sigilo sobre a localização do diamante, até mesmo comigo. Ele odiava falar sobre isso, vendo-o como um símbolo de tudo que havia perdido na vida. Quanto à sua localização atual, Jorge apenas deu de ombros. Talvez ele o tenha jogado no mar? Ponderou Estrela, dando um gole em seu vinho branco. O silêncio caiu novamente, e cada membro da extensa família da Pliese especulava sobre o destino do misterioso diamante. Mary o rompeu em seguida. Ele continuou a procurar minha mãe depois de 1993? Perguntou ela. Ele continuou viajando quando você lhe trazia uma nova pista, Jorge? Sim, Mary. Ele nunca, jamais desistiu, até que sua saúde debilitada o impediu de fazer tantos voos no início dos anos 2000. É somente por causa dos incansáveis esforços de Atlas que você está sentada aqui hoje. Mas, só para confirmar, ele nunca localizou Ellie com sucesso? Indagou Maya. Jorge engoliu em seco. Seu pai nunca a encontrou. Mary deu um grande suspiro. Eu me pergunto o que aconteceu com ela. Uma coisa que ainda não entendo é como você encontrou as coordenadas que nos levaram a Mary. Refletiu Ceci. Isso não faz sentido. Você deve ter recebido alguma informação nova há um ano e as gravou na esfera armilar. Jorge assentiu. Isso é verdade. Estrela se inclinou. Então chega de mistério, Jorge. Qual foi a informação? Ele hesitou e levou um momento para enxugar a testa com um lenço. Tem algo a ver com Zed? Pressionou Maya, já que as coordenadas levam a uma casa de propriedade da família dele. Não, não tinha nada a ver com Zed. Meninas,
George respirou fundo. Tenho certeza de que há uma maneira melhor de fazer isso, mas, dessa vez, eu me encontro um pouco despreparado. Como vocês sabem, o diário de seu pai termina em 1993. Ele não voltou a escrever principalmente porque sua vida se acalmou. Eu realmente acredito que as 2 últimas décadas de sua existência foram as mais felizes. Tem algum mas? Sugeriu Electra. Jorge continuou. Depois daquela primeira consulta com o médico, quando soubemos que a sua saúde estava se deteriorando, perguntei se ele queria escrever a história de seus primeiros anos, antes do início do diário, em Paris. Jorge fez uma pausa para tomar um gole d'água. Ele me disse que, embora tivesse pensado nisso muitas vezes, as memórias sobre a Rússia lhe causavam muita dor. No entanto, ele garantiu que eu estivesse pronto para preencher quaisquer lacunas e responder às perguntas que vocês pudessem fazer. Isso é bom, porque ainda sinto que tem muita coisa que não sabemos, lamentou Estrela. Não temos sequer um relato do que aconteceu entre pai e Craig quando crianças. Electra cruzou os braços. Ok, Jorge, conte-nos sobre a Rússia. Essa era a minha intenção, mas do jeito que as coisas aconteceram, ele poderá lhes contar com suas próprias palavras. Ele se levantou e desapareceu brevemente dentro do salão. Maya virou-se para Ali. Você sabe o que está acontecendo? Mary e eu vimos que você estava discutindo com Jorge no corredor. O tom de Ali foi sério e determinado. Depois de vermos Ed na televisão mais cedo, vi Jorge tendo um acesso de raiva no deck, do lado de fora. Para encurtar a história, exigi saber por quê. Espera, é por isso que você queria que todas nós terminássemos o diário antes do jantar esta noite? Perguntou Electra. Ali assentiu. Jorge voltou com uma grande pilha de papel e começou a distribuir entre as irmãs. O que é isso? Páginas extras do diário? Perguntou Tige. Não exatamente, explicou Ali. Estrela examinava o papel. Parece a caligrafia de Pá. Não é nem de longe tão boa. Ele tinha artrite nos pulsos devido à navegação em seus últimos anos. Teorizou ela. Portanto, isso foi escrito mais recentemente. Estou certa, não estou, Jorge? O advogado assentiu sério. Quando ele escreveu isso? Pouco antes de morrer? Perguntou Mary. Jorge não respondeu. Em vez disso, levou um momento para se recompor e separar seus sentimentos de seu dever. O que vocês têm em mãos é a verdadeira história dos últimos dias de seu pai e como esses dias se relacionam aos primeiros. Devo avisá-las que assim que começarem a ler, vão se deparar com informações diferentes do relato que eu e Marina lhe demos. Ma? Perguntou Tige, parecendo magoada. Por favor, Cherry, ouça Jorge. Gostaria que vocês soubessem que Ma e eu nunca tivemos a intenção de enganá-las. Tudo que fizemos no ano passado foi planejado por seu pai, e Marina e eu apenas executamos o plano dele. Ah, meu Deus! Murmurou Electra. A tensão na mesa era palpável. Jorge continuou resoluto. Todas vocês leram o diário dele e sabem que Marina e eu devemos nossa vida a ele. Ele inspirou em nós uma... Jorge considerou suas próprias palavras. Lealdade sem limites. Como vocês lerão, tudo o que fizemos foi uma tentativa de garantir a sua segurança. É uma reviravolta atrás da outra, sussurrou Maya, balançando a cabeça. Eu sei, Cherry, eu sei, comentou Ma, com lágrimas nos olhos. Mas é isso, a verdade está nessas últimas páginas. Jorge exalou profundamente. Devo dizer a vocês que recebi instruções escritas de seu pai para não lhe apresentar essas páginas finais até determinado momento, mas, depois de conversar com Ali, decidi que seria melhor fazer isso agora. Estrela parecia nervosa. Jorge, o que vamos descobrir? Indagou. Jorge simplesmente balançou a cabeça. Ali tentou Estrela. Não li, só tenho uma ideia geral, que Jorge me revelou, respondeu ela. Jack passou o braço em volta dela, em uma demonstração de proteção. Jorge uniu as mãos atrás das costas e tentou organizar os pensamentos. Como agora vocês sabem, o coração de seu pai começou a falhar em meados dos seus 80 anos. Um fato que antes desconheciam. A última coisa que ele queria era causar dor a qualquer uma de vocês. A mesa inteira parecia em suspenso, prestando atenção em cada palavra dele. Depois de ler o diário, vocês também vão entender a ameaça que Craig Esso representou e que, Jorge abaixou a cabeça, parece ter continuado ao longo das gerações. Quando seu pai percebeu que seu tempo estava acabando e que não estaria mais na Terra para protegê-las, ele elaborou um plano para evitar que suas filhas fossem perseguidas pelo próprio Craig ou por seu filho Zed.
Qual era o plano, Jorge? Indagou Tige com nervosismo. Confrontá-lo. Meu Deus, murmurou Mary. Eles morreram no mesmo dia. Maia respirou fundo. Ali, quando você viu o Titã naquele dia, você disse que alguém havia mencionado que o Olimpo estava por perto, não foi? Ali assentiu. Então ele não morreu em Atlantis, como você disse? Perguntou Cessi, afoita. Não, Cessi. Puta merda, Jorge. Eu suponho que você também soubesse disso, Ma. Como vocês puderam nos trair assim? Gritou Electra. Eu sei que é doloroso, disse Ali, mas você não pode culpá-los. Há muito mais na história. Craig o matou? Ele matou Craig? Meu Deus! Exclamou Cessi. Por favor, meninas, apenas leiam, implorou Jorge. Não podemos só ficar sentadas aqui lendo. Isso é ridículo! Exclamou Cessi. Estrela, ela se voltou para a irmã. Você poderia ler essas páginas em voz alta para todos nós, como tem feito para mim? Ah, vocês querem que eu faça isso? Houve uma concordância geral. Estrela parecia muito nervosa ao receber tal responsabilidade. Mouse colocou uma mão gentil em suas costas. Ela respirou fundo e engoliu em seco. Tudo bem, então, concordou. Vocês preferem ficar sozinhas? Perguntou Chrissy. É melhor deixarmos vocês em família? Não, fiquem, todos vocês, decidiu Maia, certificando-se de olhar para Mary Kate e Jack também. Todos aqui fazem parte dessa história de uma forma ou de outra. Acho que todos nós devemos estar presentes para entender como tudo acaba. Concordo, disse Ali, deitando a cabeça no ombro de Jack. Em meio ao redemoinho de informações e sensações, os outros não tiveram energia mental para comentar aquela novidade específica. Antes de começarmos, disse Electra. Miles, você pode, por favor, pegar mais garrafas de vinho lá embaixo? Prefiro tomar um gin tônica, acrescentou Tige. Acho que é o que Pá teria escolhido neste momento. E eu também, disse Cessi. Boa ideia, assentiu Estrela. Certo, disse Mouse, levantando-se. Vou fazer uma rodada de gin tônica bem forte. Vamos, Miles. As 7 irmãs começaram a se preparar para o que estava por vir. A seu próprio modo, todas tinham suspeitas sobre as circunstâncias que envolviam a morte do pai. Aquele homem que se importava tanto com elas realmente roubaria das filhas a oportunidade de se despedir? Aquilo nunca fizera nenhum sentido. Depois que as bebidas foram servidas e todos os assentos ao redor da mesa foram ocupados novamente, Estrela pigarreou. Prontos? Sim, Estrela, garantiu Ali. Estamos todos prontos. Estrela voltou sua atenção para os papéis à sua frente. Então, aqui vamos nós. Minhas filhas tão preciosas. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.